Romanos 14, verso 1. Hoje eu vou pregar mais especificamente sobre o versículo 1 mesmo, mas vamos ler o 1, 2 e o 3. Romanos 14, Paulo vai dizer assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Só até aí tá bom, né? Hoje eu vou, como eu falei, vou enfatizar mais o primeiro aqui. Acolhei ao que é débil na fé. Débil não tem nada a ver com um problema de cabeça ou coisa parecida. Débil é fraco, pouco instruído, pessoa sem conhecimento. É isso aqui que Paulo está dizendo. Acolhei aquele que ainda tem uma fé fraca, aquele que está no começo da caminhada, que está aprendendo, ou às vezes, talvez já esteja há bastante tempo, mas ainda não aprendeu o suficiente. Mas irmão, Paulo diz, acolhei aquele que é fraco na fé. Os irmãos lembram, nos primeiros 11 capítulos aqui de Romanos, Paulo gasta 11 capítulos para falar a respeito de doutrina, basicamente falando sobre justificação pela fé. Que a nossa justiça não está baseada nos nossos atos, mas naquilo que Cristo fez. Então, Paulo gasta 11 capítulos explicando a respeito de doutrina, e então ele chega no capítulo 11 e começa a falar sobre a aplicação prática da doutrina na nossa vida como igreja. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai retomar esse assunto da nossa relação para com as pessoas, principalmente dentro da igreja local, da nossa igreja aqui. É claro, se estende a demais irmãos também, com certeza, mas principalmente dentro da igreja do Senhor. No caso aqui, a igreja local. Porque Paulo, de fato, ele está preocupado com as chamadas questões indiferentes. O que é isso, pastor? Ele gasta 11 capítulos para falar a respeito de doutrina, coisas que são inegociáveis. Justificação pela fé é algo inegociável. É o bastião do cristianismo. Nós não trocamos isso, nós não negociamos isso. A salvação mediante a fé, mediante a graça, essas coisas não são negociáveis. Todavia, entretanto, porém, há outras questões que Paulo vai dizer, olha, isso aqui não é o centro do evangelho. Por isso, não há problema em irmãos pensarem diferente. E pensando diferente naquilo que não é central, a gente precisa, sobretudo, entender que o irmão pensa diferente e amar o irmão, e o irmão também entender quando nós pensamos diferente, naquilo que não é essencial na fé. Como eu disse, acho que nos últimos 2 domingos, se falarmos a respeito do catolicismo, o catolicismo tem alguns dogmas. Dogmas são algumas verdades absolutas, das quais, para você fazer parte daquela religião, você precisa crer, do contrário, você não faz parte. E eu ministrei aqui sobre os 4 dogmas marianos. Então, não adianta, se você é católico, você dizer que você não acredita que Maria foi assunta aos céus, que Maria foi sempre virgem, você não é católico. Pelo menos não o raiz. Então, isso é dogma. Nós temos os nossos dogmas, não somos católicos, por quê? Porque nós vemos que esses dogmas marianos, eles não se enquadram naquilo que a Escritura diz. Ponto, simplesmente por conta disso. Mas como Paulo vai entrar aqui em Romanos 14, ele vai dizer, há questões que não são essenciais, onde é concebível pontos de vista diferentes. E pode ter certeza, Paulo não vai falar de coisas triviais como futebol. Não há um time que todo crente tem que torcer. Se tivesse, ia ser o Corinthians, né? Tem 2 cartas. 1º e 2º Corinthians, gente. Tinha que ser. Não é, vai torcer para o Palmeiras. Olha o símbolo do Palmeiras, porco, imundo negócio. Não pode ser de Deus esse time. Falando que o pastor Rodrigo não está aqui, né? Semana passada jamais falaria isso. Mas é claro que ele não vai entrar nesses assuntos. Mas nós vamos ler mais à frente. Ele vai falar sobre comida, sobre bebida, sobre dias santos, para alguns. E eu quero me alongar um pouco mais, falar, por exemplo, a respeito de vício, cigarro, cerveja. Tem coisas que às vezes a gente fica, será? Pode, não pode? Até onde é certo, até onde é errado. Então, Paulo vai entrar nessas questões que não são centrais, onde ele dá, de fato, uma brecha para que nós venhamos a pensar diferente. E é claro, né, eu vou expor o ponto de vista da Escritura, expor o meu. Se você pensar diferente de mim, o que acontece? Não tem problema. Pode pensar diferente. Essas coisas não há problema nenhum. Então, Paulo vai entrar nesses assuntos depois. Em 1 Coríntios 8, Paulo vai dizer também sobre a respeito de comida e bebida, e ele vai explicar que o grande problema dos coríntios, sabe qual era? É que eles se apegavam nessas minúcias, coisinhas mínimas, e esqueciam do principal. E a divisão acontecia justamente por conta deste problema, de problemas mínimos. Portanto, o problema que Paulo trata aqui
é o problema que tem causado divisões em muitas igrejas, pessoas que não aceitam algo mínimo ser contraditório. Pessoas que, aqui nessa igreja, se a mulher não vier de saia, não pode fazer parte. É coisa que Paulo diz, meu Deus, isso é irrelevante. Se a pessoa quer vir de calça, vem, quer vir de saia, vem. É neste assunto que ele vai entrar. Eu quero passar aqui, então, alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor, Vinícius. O primeiro princípio é o seguinte: o cristão fraco e o cristão forte. Forte, não estou falando de academia não, tá? O cristão fraco e o cristão forte. Pastor, mas existe isso dentro da igreja? Sim, Paulo vai dizer isso, por exemplo, no capítulo 15. Aqui ele fala sobre o fraco. Acolhei o que é fraco na fé. No capítulo 15 ele diz, nós, os fortes, ou seja, então tem sim, não tem nada a ver com aquela questão. Eu, pelo menos, durante anos eu aprendi assim, olha, tem o cristão carnal e o cristão espiritual. Não existe, gente, crente carnal. Ou a pessoa é crente ou não é crente. O que existe é a diferença de maturidade. E Paulo vai usar esse exemplo para dizer o forte e o fraco. Aquele que de fato já tem um alimento robusto ali, que consegue, né, ser mais forte, é aquele que está começando a aprender. Então Paulo vai dizer que sim, há essa divisão. E o que ele quer de todo o coração é que todos venham a aprender. Para quê? Para que todos venham ser fortes. Porque imagina uma igreja onde só tem crentes mirrados, magros, fracos. É necessário que nós venhamos a aprender a cada dia, porque, convenhamos, cristãos não são todos iguais. Há diferença de maturidade, claro que há, e às vezes com o mesmo tempo de igreja. Ou você pensa que duas pessoas que estão na igreja há 5 anos têm a mesma maturidade espiritual. Não tem. Uns se desenvolvem mais do que outros. Nós sabemos que a forma de se tornar cristão ela é uma só. A Escritura diz que a justificação vem pela fé, e isso é um ato divino, é Deus quem faz. Agora, o argumento de Paulo é o seguinte: todavia, uma vez que nós fomos regenerados, que a semente do Espírito Santo está em nós, é necessário que nós venhamos a evoluir, que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a amadurecer. Tanto é que o Novo Testamento chama isso de novo nascimento. Ou seja, quando nós nos convertemos, não importa com quantos anos foi a sua conversão, o que a Escritura diz é que é um novo nascimento, ou seja, você é um bebê a partir daquele momento. Eu nasci de novo com 21 anos. Então, a partir daquele momento, não importa quais habilidades que eu tinha, o que eu precisava fazer era crescer, era amadurecer na fé. E assim é o que acontece com todos. Porque, convenhamos, nós sabemos que, eu não entendo muito de botânica, mas se você pegar uma semente de fato natural, você pode pegar 2 sementes iguais. Planta num vaso e planta no outro. Às vezes, dependendo do lugar que você deixa, essa aqui eu deixei mais à sombra e essa aqui ficou mais ao sol. Às vezes, uma desenvolve mais que a outra. Naturalmente, assim funciona. Em relação à vida espiritual também. É necessário que, de fato, nós venhamos a aprender a cada dia mais para nos fortalecer. E não só em relação às sementes. Naturalmente, é assim. O ser humano pega, às vezes, 2 crianças de 5 anos. Você pode, às vezes, perceber que tem uma que é um pouquinho mais forte ou mais alta, e tem outras que são menores. E as duas têm a mesma idade. Qual que é a diferença? Às vezes é a genética. Às vezes é a alimentação. Daí está lá. A comida do seu filho é só salgadinho, fofura, e quando tem muito dinheiro, fandangos. E você quer que o menino desenvolve. Não vai. Agora, se você prioriza uma alimentação mais saudável, a tendência é ele desenvolver melhor. Eu vou para um exemplo, talvez extremo. Algumas pessoas sofrem de nanismo, né? Aquelas pessoas que não crescem, e às vezes têm lá 30, 40 anos e não crescem. Ainda assim, nós não podemos dizer que aquelas pessoas não são gente. São seres humanos, só que seres humanos que tiveram algum problema, que não se desenvolveram direito, mas continuam sendo seres humanos. E em se tratando de desenvolvimento cristão, nós sabemos, temos habilidades diferentes, claro que temos. Nós aprendemos as coisas, alguns ofícios, mas a nossa capacidade natural, ela não influencia em nada em relação à salvação. Todavia, depois que nós nos convertemos, é claro que faz diferença. Ou você acha que, de fato, quando alguém se converte, vamos colocar aqui, ó, olha, Deus converteu um bloco de 50 pessoas de uma vez. Você acha que todos vão conseguir desenvolver as mesmas funções posteriormente? Que todos conseguirão, por exemplo, ser bons médicos, ser bons eletricistas, fazer tudo de forma perfeita? Não, há diferença. Mesmo quando nós nos convertemos, nós vemos que Deus, Ele não distribui os dons de forma igual, né? Não é um socialismo onde todo mundo recebe o mesmo. Em relação à salvação, sim, mas em relação às habilidades,
somos totalmente diferentes. Nem todos poderão fazer as mesmas coisas. Olha que exemplo interessante. Põe ele, por favor, Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, vai dizer assim a Escritura: o Espírito de Deus, aqui eles estavam começando a construir o templo. E não tinha curso Sebrae naquela época, então Deus precisou de uma forma sobrenatural capacitar algumas pessoas para a construção. Olha o que diz. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Lembrando que aqui era algo específico, né? Daí você está lá orando: Senhor, eu quero falar inglês, quero falar inglês. Tem que estudar, meu irmão, não tem outra alternativa não. Aqui era algo específico. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para o entalhe de madeira, e para toda sorte de lavores. Olha que interessante. Entalhe de madeira, de pedra, de engaste. Deus capacitou o povo de forma sobrenatural para fazer a obra. E ali não era a obra de Deus, era a obra literal de pedreiro. Então, acontece de algumas pessoas terem o dom mais canalizado para algo específico? Claro que acontece. Pega aí 2 pessoas que começam a ensinar violão para ela, dificilmente vão responder de forma igual. Ainda que um se dedique, às vezes tem um talento natural ali. E é o que, de fato, aqui a Escritura está explicando. Eu, por exemplo, eu tenho certeza, esse dom de pedreiro aqui eu não tenho. Já tentei lá com o Edivaldo, quando ele estava trabalhando em casa, mas não dá. Uma vez o irmão estava lá fazendo a cozinha da minha casa, colocando piso, e eu vendo ele cortar piso com aquela riscadeira, Edivaldo, que chama aquilo lá. Falei, cara, parece que ele está cortando sulfite, gente. O negócio é fazer. É possível que eu não consiga fazer. Falei, Edivaldo, deixa eu fazer esse negócio aí. E é legal, né? Ele riscava o negócio, colocava na maquininha, quebrava certinho o piso. Ah, que é isso? É ruim, ainda não consegui. Risquei o negócio e quebrar, piso no meio. É louco. Tá com defeito na minha parte, gente. Risquei de novo e não dava certo. Caramba! Que é isso, gente? É claro, dependendo do ofício, se você se esforçar, você aprende. Isso seja de forma profissional, seja em relação à igreja, tem coisas que a gente tem que aprender. Uma pessoa que tem o desejo de levar a palavra de Deus, ser missionário. Você precisa aprender a falar bem. Você precisa aprender a se comunicar. Você vai comunicar a palavra de Deus e falar problema. E erra todas as concordâncias possíveis. É necessário que você aprenda. Porque, olha o que Paulo diz. Que aquele que leva a palavra de Deus, o pastor, mais especificamente, é necessário que ele seja apto para o ensino. Ele ensina e ninguém entende. Você imagina, eu quero ser pastor lá nos Estados Unidos. Mas eu vou orar para Deus: Senhor, me dá o dom de falar inglês. Não, você tem que fazer o curso Mário Vergara, meu irmão. Não tem outra alternativa, não. Tem que assistir lá o inglês com filmes. Dá um jeito, aprenda. Em qualquer área da vida é assim que funciona. Nós precisamos de habilidades mínimas para desenvolver isso daí. E aqui Paulo vai dizer, olha, que o cristão, aquele que é mais forte, ele aprende a lidar com essas coisas. Ele aprende a lidar com o seu temperamento, porque você sabia que depois da conversão o seu temperamento continua o mesmo? Você era calmo. Você converte, o que acontece? Você continua calmo. Agora, você era da pá virado. Explosivo. Você acha que converte, acontece o quê? Acontece um passo demais, você vira um anjo, fica zen. É assim? Não é. A nossa personalidade, ela permanece. Não viramos anjo. Se você era ansioso, meu irmão, por mais que tenha um mandamento lá em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, você vai ficar ansioso. A diferença é que quando você é cheio do Espírito Santo, o Senhor vai te capacitando a vencer essas dificuldades que você tinha. Mas a nossa personalidade, ela pode nos ajudar ou pode atrapalhar. Agora, pelo conhecimento que nós vamos crescendo aqui na Escritura, que nós vamos nos fortalecendo, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nós podemos sim lutar a cada dia mais para sermos seres humanos melhores. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, ele era extremamente zeloso quando ele era judeu. Extremamente dedicado. Diz a Escritura que ele sobrepujava os de sua época. Muito inteligente, dedicado no que ele fazia. Então ele converte, ele traz todo aquele zelo para o cristianismo. Mas você consegue ver que o que ele era, antes da conversão, está ajudando, corroborando, para que possa ajudar ele pós-conversão. Olha, o que me ajuda, sem sombra de dúvida, no meu ministério pastoral, sabe o que é? Foram os 10 anos de quartel. Eu aprendi a ser extremamente regrado com o horário. Eu aprendi a acordar cedo, dormir tarde, dormir pouco. Aprendi a me dedicar aos estudos. E eu vejo como que isso, hoje em dia, faz uma diferença danada na minha vida. Porque é isso que eu faço o dia inteiro. Agora, não, porque o dia que eu for pastor, começa a estudar. Uma vez o irmão disse para mim: irmão, se você não estuda agora, depois vai ser difícil, hein?
Então é necessário que venhamos a nos dedicar. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o termo aqui. O termo carnal está associado àquele que é imaturo na fé, criança. Ou seja, aquele que está no beabá, comendo papinha ainda. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Quem toma leite? Criança. Né? De alimento principal, é claro. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, mas vocês são tão infantil, gente. Infantil em relação à fé. Vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer. E como que nós crescemos? É através do conhecimento. 1 Pedro 3,16, Pedro também vai dizer algo mais ou menos no mesmo sentido. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui é Pedro falando a respeito de Paulo. Em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha, um apóstolo dizendo isso de outro. Rapaz, Paulo escreve umas coisas que é difícil de entender, hein? Agora, se Pedro não conseguir entender Paulo, a gente vai entender facinho. É só ler a Escritura e pronto. Não, é necessário, de fato, dedicação. Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Olha, ignorante não tem nada a ver com burro, é com alguém que não tem conhecimento sobre determinado assunto. E o que Pedro diz, olha, aqui, aqueles que não conhecem a Escritura, eles deturpam os escritos de Paulo, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, se eu e você negligenciarmos os meios da graça, nós jamais nos tornaremos cristãos fortes, fortalecidos. Se eu e você não nos dedicarmos aos cultos, aos pequenos grupos, à leitura da Escritura diariamente, à leitura de bons livros, a ouvir homens de Deus, como nós nos fortaleceremos? Não tem como. Este é um assunto da maior importância, porque um dos maiores problemas da igreja tem a ver com isso. Crentes mimados. Por quê? Ele vai para a igreja, via de regra, se ele ouve David Leonardo, o que ele aprende? Nada. Só aprende que ele é uma bênção, só aprende que tudo vai dar certo, sendo que não é isso que nós vemos na Escritura. Nós vemos homens de Deus de fato confrontando o povo, dizendo, olha, vocês vão passar momentos difíceis, a vida é difícil. Daí você está lá, achando que você é o centro do universo, sua música preferida é a raridade, e você não é essa raridade toda, meu irmão. Daí você não aprende a lidar com as dificuldades da vida, e quando vem a primeira tempestade, o que você faz? Sai da igreja, desanima. Por quê? Porque você não foi treinado de forma árdua. E é assim, treinamento duro, combate fácil. Por isso que eu sei que às vezes é duro você sentar nessa cadeira e dar aquelas piscadas de 5 segundos. Pastor do céu, aguenta. É necessário para que a gente venha se fortalecer. O problema da igreja atual é a letargia. As pessoas que não se empenham para aprender coisas profundas por conta de preguiça. Por quê, meu irmão? Você lê aqueles livrinhos fáceis de Augusto Cury, é fácil. Você nem anota nada. Numa sentada, você lê umas 80, 100 páginas, tranquilo. Agora, você estudar, às vezes, coisas mais difíceis, dá trabalho. Só que são essas coisas que nos fortalecem. É igual exercício. Se você faz academia, se você faz exercício, e você não soa, você está se enganando, está perdendo dinheiro. Meu irmão, o exercício para funcionar... Quando você termina. Daí você está lá, você faz, pronto, acabei. Não está nem ofegante, gente. Esse exercício não funciona. Em relação às coisas espirituais também, se queremos crescer, é necessário aprendermos coisas difíceis. Por isso você tem que vir ao Clube do Livro. Coisas difíceis. E se Deus quiser, depois a gente vai começar a ensinar Shakespeare, Machado de Assis. Porque essas coisas que são difíceis de entender, são coisas que nos fazem crescer a cada dia mais. É por isso que os crentes fracos são enganados, são feitos de bobo. Por quê? Porque eles não se esforçam para aprender. É por isso a necessidade de pastores que de fato ensinam a Escritura de verdade. Talvez você pense assim, pastor, 100 pregações até o capítulo 14 de Romanos, é muita coisa? É nada. Martin Lloyd Jones gastou 13 anos para pregar Romanos. Eu estou na 100ª pregação ainda, aí ele demorava. A diferença é que, de fato, formava crentes fortes. Efésios 14, tem ali? Efésios 14, 4. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que Paulo diz. É necessário que venhamos aprender, de fato, coisas difíceis
que às vezes dá dor de cabeça, que às vezes é chato, mas nós aprendendo coisas difíceis, nós nos fortaleceremos. E nos tornando fortes, nós não seremos como meninos agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. É aquele povo, ai, que delícia essa igreja. Ai, passou a paixão, ai, vamos para outra igreja. Ai, isso aqui é uma delícia, o louvor, apaga a luz, sei que, tem fumacinha, luz colorida. Ai, que maravilha. Daí passa aquela paixão e vai para outra. Ah, essa aqui que é boa. Fica o tempo todo indo de um lado para o outro e não para em lugar nenhum. Nós sabemos que nós nascemos bebês e precisamos nos desenvolver. Em relação à vida espiritual também é a mesma. E o segundo, e o último para encerrar é o seguinte: como tratar os irmãos mais fracos? Como eu disse, hoje eu só vou dar essa introdução aqui. A semana que vem, a partir da semana que vem, eu vou entrar de forma mais específica com alguns exemplos. Mas a questão que você devemos pensar é a seguinte: qual a nossa atitude como cristãos autênticos diante de pessoas que de fato são débeis na fé, como Paulo diz? Com pouco entendimento, ou na verdade com nenhum entendimento. A pessoa acabou de converter, ela não sabe absolutamente nada. É claro que aquilo que é proibido e isso aí é um ponto pacífico, acabou. Se a Escritura diz que é pecado, não há negociação, é pecado e pronto, acabou. Mas há coisas que não há uma proibição clara, explícita, e por isso trazem certas dificuldades para a igreja, porque a Bíblia não diz nem que sim, nem que não. O que nós fazemos então diante de uma situação dessa? É claro, um grande recurso é ver o que homens de Deus pensavam no passado. Isso nos ajuda a nortear o nosso caminho. Mas os cristãos fortes, eles têm o dever para com toda a igreja, principalmente com os mais fracos, de ser paciente, de entender aquele que talvez chegou agora há pouco, seja que acabou de converter ou que veio de outra igreja com ensinos totalmente diferentes. Agora, daí um novo convertido ou de outra igreja chega cheio de dúvida, e às vezes o falso forte, o que ele faz? Rapaz, você aprendeu lá tudo errado, esquece, o certo é isso aqui. Às vezes a pessoa não está nem preparada para receber aquele tanto de informação. A pessoa acaba de vir no catolicismo. O que você faz? Você manda a pregação sobre Maria. Não pode. Tem que ir devagar, tem que ir amaciando a carne, tem que ir ensinando de forma gradativa. Daí a pessoa chega lá, daí está o adesivinho da Hello Kitty lá no carro. Você olha, irmão, mas do demônio, nem boca tem. Isso é um pacto com Satanás que o dono fez, sabia? Daí já fica vendo demônio para tudo que é lado. O irmão fala que toma Coca-Cola, você, mas é do diabo esse negócio, gente. Daí o criança é você e não o outro. Então nós precisamos ter esse discernimento. Você imagina, a pessoa a vida inteira não comeu carne na sexta-feira santa. Daí faz um mês que ela está na igreja, você convida ela para um churrasco. Cheio de toicinho. Picanha suína. Né, Daniel? Faz tempo que não chama lá. Há uma picanha suína lá. Uma semana na igreja, gente, a vida inteira foi católico. Você vai acabar arrebentando com a pessoa, porque ela não tem estrutura ainda para aguentar essas coisas. É necessário que aprenda, é necessário que nós tenhamos paciência. Como eu disse, há certas coisas que não são centrais. O que nós temos que fazer? Temos que ensinar. Os irmãos sabem, nós não cremos que a língua dos anjos que os pentecostais falam é de fato bíblica, porque se você fazer uma leitura honesta de Atos 2, sem preconceitos na mente, você vai ver que está bem claro ali. Ali fala a respeito de idiomas. Só que no meio pentecostal não é assim que eles creem. E já vieram muitas pessoas pentecostais para a nossa igreja, e às vezes começava o louvor, meu irmão, tinha uma irmã que vinha aqui, é maravilha. Começava o louvor, ela... Sabe o que eu falava? Nada. Girava aí, assim, um peãozinho aí. Falava nada. Eu ia visitá-la. Daí ela começava a perceber, pastor, só eu falo a língua dos anjos lá. Eu devagar, eu explicando a irmã, a gente não acredita por conta disso, por conta daquilo. Aí ela vinha e falava de novo, eu não ligava. E ensinava outra vez. Daí ela veio e falou, nossa, será que eu estava errado? E parou. Não precisou repreender, xingar a irmã, nada. Mas é necessário que venhamos aprender. Uma vez veio um casal para a nossa igreja que eles eram adventistas. E adventistas não comem carne de porco. E a gente tem que ter paciência. E a gente sai para comer lanche. Vai fazer o quê? Vai pedir X-bacon? Não, pede X-salada. Tenha paciência. Eu lembro que, durante tempos, eu fui explicando, porque a vida inteira aprendeu daquele jeito. Daí teve um dia a irmã, falou, pastor, vem aqui em casa, fazer um negócio para nós comer. Eu falei, vou. Cheguei lá, adivinha o que era? Toicinho e Coca-Cola. Eu falei, Deus do céu, agora converteu de verdade.
Isso aqui que é vida. Torresmo e Coca-Cola com limão, gente. Mas demorou. Então é necessário que haja paciência da nossa parte. O irmão mais fraco, ele só quer entender melhor as coisas. Agora, uns são piores. Se julgam fortes, conhecedores, sabedores de tudo, e acabam brincando com a crença que o irmão teve durante anos. Tinha uma irmã da nossa igreja de Guará que durante muitos anos, ela frequentou uma igreja que mulher só usava saia. E pensa numa luta para colocar uma calça. Luta, mas maquiagem, então, nosso Deus do céu, ó. Demorou, gente, demorou. O que fazemos diante de uma situação dessa daí? Temos paciência. Pastor, mas calma aí. Não é possível que a pessoa, hoje, no século XXI, gente, fica usando sua saia e não põe maquiagem. Mas às vezes ela aprendeu a vida inteira. E outra coisa, para você pode ser fácil, porque você já superou isso, mas pode ter dificuldade dela. O que nós temos que fazer como cristãos mais maduros? Paciência. Paciência, paciência e paciência. Não tente de forma alguma fazer aquele que é mais fraco agir contra a sua consciência, porque a Bíblia diz que isso é pecado. Além de você estar pecando, você está induzindo aquela pessoa também ao pecado. A preocupação de Paulo é como nós ajudamos o outro, porque ele sabe, se ajudarmos da maneira errada, nós podemos pecar e podemos também fazer o quê? O outro pecar. E positivamente, para encerrar, o que ele ensina aqui para a gente é o seguinte: acolha. Acolha esse que é mais fraco. E o significado da palavra acolher de Paulo aqui, acolhei o que é débil na fé, de fato significa ofereça cordiais boas-vindas. Não é só acolher. Não é aquela história de falar, ai meu Deus do céu, mais um casal adventista para a igreja, não acredito, gente, toda vez que sair não vou poder pedir X-Bacon. Meu Deus, até quando estarei convosco? Não é isso. É o quê? É de fato acolher. Porque assim como Deus o recebeu, Deus recebeu a nós também. Eu, durante muitos anos, sabe qual era a minha dificuldade? Carne na sexta-feira santa. Mesmo depois que eu estava na igreja, eu não consegui mais de jeito nenhum. Sabe? Não pode. Que 21 anos desse jeito, como assim? Comer carne na sexta-feira santa, gente? Não dá. E tirando o quê, né? Quantas vezes passava na frente do cemitério lá? Fazia tudo que é reza lá, né? Com coisa que eu nunca vou para lá. Quantos irmãos aqui, às vezes, a gente está conversando. Ah, nossa senhora, pastor! O que a gente vai? Nossa senhor, muda, por favor. É paciência. Paciência a cada dia, porque às vezes é uma vida toda aprendendo daquele jeito. Então, essas questões indiferentes, que não são centrais, elas não determinam se somos cristãos ou não. É por isso que a grande função do pastor é o quê? Ensinar. Efésios 4, já estou encerrando, olha o que diz. Efésios 4:11. E ele mesmo, Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual que é a finalidade de Jesus colocar pastores na igreja? Aqui ele explica. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que os irmãos venham se aperfeiçoar, venham sair daquela letargia, daquela fraqueza, daquela mirradez espiritual e se fortalecer a cada dia e se transformar num cristão forte. É para isso que servem pastores, mestres, aqueles que ensinam. O que Paulo está dizendo aqui é claro, não tem a ver com a fé salvadora, mas tem a ver com o que nós fazemos depois. Romanos 14, ele vai falar de fato sobre o desabrochar da fé, sobre a aplicação das verdades que nós aprendemos no dia a dia. Porque às vezes você vê que, que lindo isso aqui, eu uso para quê? É isso que Paulo vai começar a tratar aqui, porque não só existem opiniões diferentes sobre comida e bebida, sobre dias especiais, algumas religiões, na verdade são seitas que acham que há um dia específico e tem que ser o sábado, que tem que guardar, mas não só sobre isso. Há opiniões diferentes sobre várias coisas. Eu às vezes divirjo dos meus pastores, mas de coisas que não são centrais, então não há problema. Por exemplo, nós não batizamos crianças. Nós seguimos a linha mais batista, reformada. Existem, na verdade, o credo batismo e o pé do batismo. Qual que é a diferença? O credo batismo é aquele onde você precisa crer no que você está fazendo. É por isso que você precisa ter uma confissão. Daí vem o credo batismo. E o pé do batismo fala de batismo infantil. Duas igrejas excelentes, a presbiteriana e a batista. A batista não batiza criança e a presbiteriana batiza. E aí, quem está certo? As duas. As duas.
Porque se você ler a Escritura, você vai ver que você acha argumento de um lado, mas você também acha argumento do outro. Então, nessas coisas, eu e você devemos ter paciência. No que é essencial, como diz Agostinho, no que é essencial, unidade. Devemos ser unidos, mas aquilo que não é essencial, devemos entender o posicionamento de um, do outro, mas em tudo deve haver amor. 2 Pedro, para encerrar, vai dizer assim, tem ali? 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Olha o que ele diz. Associe com a vossa fé a virtude, e com a virtude conhecimento. Aprenda cada dia mais sobre a palavra de Deus, sobre coisas relevantes. Aprenda sobre coisas clássicas, coisas que de fato nos enchem de conhecimento. Isso é de suma importância na vida cristã. Agora, na versão autorizada inglesa, esse versículo primeiro é assim, olha, aquele que é fraco na fé, recebei vós, mas não para discussão duvidosas. Ou seja, devemos evitar, de fato, discussões fúteis que não levam a nada. Devemos evitar discussões só para mostrar o nosso saber, que quantas vezes nos pegando assim, queremos mostrar o quanto sabemos e entramos em discussões que não vão levar em lugar nenhum. É diferente de você entrar numa discussão no bom sentido, os irmãos entendem, né? Não é de brigar, discutir, não, é tirar razões. Se você tem um objetivo claro de mostrar a verdade, não há problema. Agora, para mostrar quanto você sabe, quanto você leu, quantas pilhas de livro você tem lido, isso é inútil, isso é arrogância, não devemos agir dessa forma, mas de jeito nenhum. Então não discutam por discutir, por entretenimento, para se exibir, e jamais venhamos a esquecer o valor do exemplo. Isso aqui é de suma importância. No meio cristão, o exemplo é de suma importância. Se nós queremos, de fato, acolher bem aquele que é fraco na fé, não adianta termos conhecimento se não temos uma vida exemplar. Se com a boca nós confessamos algo, mas com o nosso exemplo nós dizemos totalmente diferente. Dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira, já dizia Albert Einstein. A única maneira de influenciar os outros é através do exemplo. Portanto, que Deus nos dê a graça de sermos humildes, porque bem-aventurados são os humildes, que as pessoas possam ver em nós a imagem de Cristo e que nós venhamos a ser, como Paulo vai ensinar, paciente para com aquele que tem dúvida, porque nós também éramos da mesma forma e tiveram paciência com a gente. Você já não falou besteira lá, meu irmão, no comecinho da sua conversão? Eu já falei cada coisa que às vezes eu lembro, nosso Deus, cara. Olha a dica que eu dei para o meu pastor uma vez. Você não ri. Olha a dica que eu dei para ele. Nós íamos fazer um evento evangelístico, não lembro onde era. E evento evangelístico é para ímpio, né? Olha a dica do futuro pastor. Pastor, por que a gente não colocou umas músicas bem ímpias mesmo? Porque daí eles vão vir. Se a gente colocar música de crente, eles não vão querer ouvir. Nosso Deus, e eu vejo tanto que meu pastor me aguentou, gente. Teve paciência. E ainda dou umas rata boa ainda. Devemos ter paciência, porque à medida que nós vamos amadurecendo, vamos crescendo no conhecimento, nós também entenderemos que precisamos ser mais pacientes com aqueles que estão chegando, estão desenvolvendo agora. Amém, meus irmãos? Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.